Olá, povo de Deus, graça e paz, que a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja comigo, que esteja com você, dia após dia, sobre a vida da sua família. Tirando daqui um tempinho para falar, meditarmos na palavra de Deus, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o crescimento de líder, nosso crescimento a respeito de liderança. Tem um texto lá em Efésios 4:12 que diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Uma coisa interessante, né? Paulo falando sobre o crescimento que é importante para o corpo de Cristo, falando para a boa obra, para o ministério ao qual Deus nos chamou. Quando a gente identificamos nessa geração uma forte necessidade de aperfeiçoamento dos santos, como o apóstolo Paulo fala aqui na sua carta aos Efésios, né, escrevendo ali aos Efésios, escrevendo a carta à igreja de Efésios, quando eu olho isso, eu vejo que é necessário a consciência de que o crescimento do líder é vital para os nossos dias. Como líder, como pessoas que lideram igrejas ou lideram na empresa, no trabalho, em grupos, precisamos dia após dia crescer. Precisamos ter esse crescimento. Eu estou convencido de que entender o propósito do crescimento nos levará como líderes a um nível mais elevado em nosso ministério. E é por isso que alguns passos importantes como os líderes precisamos ser dados. Um comprometimento com o crescimento, tanto pessoal, que precisa ser estabelecido, e um plano de crescimento, precisa incluir atividades, que mantém a pessoa abastecida espiritualmente. Também compreender o cuidado, com a saúde, uma alimentação saudável, atividade física, regular, tempo para cuidar do casamento e dos filhos, tudo produzirá ânimo novo e eficiência, o que levará o nosso ministério a um nível muito mais elevado. Em 2 Pedro, ali 3,18, Deus ordena: cresçam, porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para entender essa expectativa de Deus, precisamos de algumas coisas aqui na nossa vida como líderes. Primeiro, como líderes, nós precisamos de organização e disciplina. É necessário desenvolver uma agenda, de compromissos diários, com horários estabelecidos que contemplem tempo com Deus, tempo com a família, atividades profissionais, desenvolvimento ministerial. O êxito no cumprir dessa agenda exigirá uma coisa chamada que nós temos de disciplina. A pessoa disciplinada, ela se dedica às coisas boas e evita os impulsos que nos levam ao pecado. Além disso, a disciplina é o caminho para a sabedoria. É um detalhe muito importante que a gente tem aqui. É saber controlar. Em Provérbios 16:32, Salomão diz: é melhor o bom homem paciente do que o guerreiro mais valente. Controla o seu espírito do que conquista uma cidade. Então, precisamos ser disciplinados e organizados, porque entender o propósito do crescimento nos levará como líderes a um nível mais elevado em nosso ministério. Grave isso. O segundo passo de liderança, além de organização e disciplina, é intimidade. Esse é um segundo passo vital. Entendemos por intimidade um profundo relacionamento com Deus através da oração, meditação de sua palavra, estudo da sua palavra diário. E em nossos dias somos envolvidos com muitas atribuições e tomadas de decisão. A intimidade com o Senhor nos trará discernimento. Esse discernimento nos trará ação e direção na solução de conflitos, problemas crônicos, e nos preparará também para a prática do cristianismo, do verdadeiro cristianismo puro e simples de Jesus Cristo, conforme descrito em sua palavra. Outro detalhe importante que a gente tem aqui no nosso crescimento como líder se chama compromisso pessoal. Todos nós devemos ter um compromisso pessoal, buscar ter um compromisso pessoal. Deus espera que a gente cresça espiritualmente. Ele deseja que nós estejamos constantemente desenvolvendo o nosso caráter, as nossas habilidades para ministrar de maneira eficiente. Então, desenvolvimento do nosso compromisso pessoal. Então, a maioria das coisas, que acontecem em nossa vida não está em nosso controle, mas é uma das coisas aqui que podemos buscar melhorar.
somos nós mesmos. Quando melhoramos as situações, a nossa volta melhoram também. Então, quando melhoramos a situação, tudo à nossa volta melhora. Então, quando crescemos como líderes, permitimos que Deus trabalhe no crescimento da nossa igreja, do nosso pequeno grupo, da nossa célula, do nosso papo jovem, dos departamentos que a gente ali toma conta. Só se cresce e se multiplica se nós crescermos. Perfeição não é pré-requisito para liderar. Crescimento, por outro lado, é. O apóstolo Paulo disse em sua carta aos Romanos 14, verso 12, que assim cada um de nós prestará contas a si mesmo, a Deus. Ninguém pode crescer e se desenvolver em nosso lugar. Ninguém pode aprender em nosso lugar. Ninguém pode progredir em nosso lugar. Isso é a nossa responsabilidade e devemos fazer por conta própria. Líderes bem-sucedidos sabem que o crescimento pessoal é um processo contínuo. Buscam ferramentas para isso e a cada dia desejam e tornam mais parecidos com Jesus. Então, o líder que busca crescer, ele não vai buscar crescer para ser melhor que ninguém, ser arrogante, orgulhoso, porque eu faço. Não. Ele vai querer buscar crescimento para ser semelhante ao autor da vida, para ser semelhante a Jesus. Isso é um aspecto de liderança. Em seus passos, o que faria Jesus? Então, o que é que nós faremos? Será que vamos agir como Jesus agia? Então, como líderes, precisamos agir como Jesus agiria. Líderes bem-sucedidos sabem que o crescimento pessoal é um processo contínuo. Buscar ferramentas para isso é a cada dia desejam se tornar mais parecidos com Cristo Jesus. Um líder comprometido com seu crescimento é um discípulo de Jesus e ele presta contas a seu discipulador, supervisor ou pastor. Ele usa essa prestação de contas a seu favor e registra o seu progresso, seu êxito, seu fruto, seu crescimento. Serve para inspiração, para o desenvolvimento de seus discípulos e de seus liderados. Então, o reino de Deus começa a expandir para alcançar novos discípulos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus desenvolva em você a cada dia um aspecto de liderança do mesmo aspecto que tinha o nosso Mestre Jesus. Lembre-se que antes de Deus te levantar como líder, Ele vai te treinar como discípulo. Deus chamou você para anunciar as grandezas dele. Deus chamou você para levar a mensagem a essa geração. Que Deus te abençoe.